Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é, ó, o pagamento da artesã, tá? Então é assim, a peça que nós vamos fazer hoje é uma peça, meus amores, que é uma coisa que é para vocês fazerem vender. É para fazer e vender, porque ela, primeiro que o material é barato e o tempo de fazer é muito rápido, qualquer iniciante consegue fazer. O vídeo tá bem detalhado, passo a passo, e tá usando muito, gente, que é o que? É a famosa touca de cetim. Eu não sei se na região de vocês já chegou essa coqueluche, mas é a coqueluche do momento. E essa touca de cetim, ela é para quê? Pessoas que trabalham, que fazem prancha antes de dormir para depois, no outro dia, ir trabalhar, a touca de cetim é ótima. Para quem tem cabelo encaixado também é ótima. Ela evita o frizz. Quando a pessoa acorda, é só tirar a touca, o cabelo tá todo ajeitadinho. E tá sendo uma coqueluche aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Então, tá vendendo muito. Sabe a época da pandemia que tinha máscara? Aqui tá sendo essa touca. Muito, vendendo muito. Essa daqui é dupla face, tá? Você vai poder fazer, eu ensino a fazer, você vai fazer ela tanto de um lado quanto de outro. É claro que aqui, como ela é um pedido, porque ela foi uma encomenda, porque pelo menos aqui, a maioria que está sendo exposta para venda é muito espalhafatosa. Tem umas assim que cetim, tem cetim estampado. Aí tem uns cetins de balão, de desenhos, de bolas. E essa pessoa que me encomendou, ela perguntou se eu não faria. Ela já é uma pessoa de idade, aí ela pediu. E como eu tinha, porque eu fiz fronhas de travesseiro com esse tecido, ela veio aqui em casa, ela gostou do tecido, ela perguntou se eu poderia fazer, e ela não quis que eu colocasse nenhum outro tipo de cor por dentro, ela quer uma cor só. E como eu ia fazer, eu falei assim, vou ensinar minhas meninas, porque quem sabe essa não é uma oportunidade para vocês acrescentarem a renda familiar de vocês, para vocês terem daqui até o final do ano um dinheiro extra para comprar o presente do filho, para pagar uma conta, para deixar a sua mesa mais farta, né? Então façam, gente, está muito fácil. Aqui eu compro o cetim, eu compro bem baratinho. O cetim não é um tecido caro. Eu acho que foi R$ 9 um metro. Não tenho certeza, mas é por volta de R$ 9 a R$ 10 um metro. Claro que eu comprei o liso. Então, você, como for comprar, compra sem um elastano, sem ser, que tem uns cetins agora que eles têm elastano. Eles são elásticos. É o cetim comum, é o mais barato mesmo, tá? Eu não espero que vocês gostem da aula. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, se inscrever, acionar o sininho, que é muito importante, tá? Por o crescimento do canal. Ó, muitos beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vamos trabalhar, gente. A primeira coisa que nós vamos ter que providenciar para fazer a nossa touca de cetim são os moldes, tá? Então é assim, eu vou fazer hoje aqui no canal o tamanho, que é o tamanho padrão, tá? Que é a G, porque ela cabe tanto em pessoas que têm cabelo curto, quanto em pessoas que têm cabelo mais comprido, beleza?
A G, vocês vão ter que ter um molde de um círculo que tenha 57 centímetros de diâmetro. De ponta a ponta do círculo, medindo ao meio, vai dar 57 centímetros. Mas eu vou dar aqui as medidas da P e da M, tá? A P, ela vai ter, o molde dela vai ter 49 centímetros de diâmetro. A M vai ter 53 centímetros de diâmetro. A G, que é que nós vamos fazer, ela vai ter 57 centímetros de diâmetro. Vou deixar passando aí as medidas. Então é assim. Como fazer o círculo com diâmetro perfeito? Eu já expliquei isso aqui várias vezes no canal, mas tem sempre gente nova chegando, tá? Então, o que nós vamos precisar? Para fazer a G, que é 57 centímetros de diâmetro, nós vamos precisar de um quadrado que seja um pouquinho, 1 centímetro maior que 57 centímetros, tá? Então, você pode botar um quadrado de 58 por 58. No caso meu aqui é 58,5 por 58,5, ó. Um quadrado. Aqui, geralmente, esse molde, geralmente eu faço com TNT. Eu tenho uns TNTs grossos, só que o meu é preto e não vai dar para vocês verem direito. Então, eu fiz o quê? Eu colei algumas folhas, tá vendo? Aqui tá colado as folhas só para dar o tamanho que eu quis. Vocês podem comprar uma cartolina, vocês podem comprar esse papel pardo que é super baratinho, ele já é grandão, dá para fazer vários moldes e ele é bem legal, que dá para você alfinetar, tá? Então assim, nós vamos precisar para fazer o nosso círculo perfeito. Para fazer o nosso círculo perfeito, nós vamos precisar de uma fita métrica, um alfinete e uma caneta, beleza? Essa fita métrica é aquela mais baratinha de todas, tá? Que é aquela que tem um buraquinho no meio. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos dobrar esse quadrado aqui. Então, você vai vir, ó, dobrar ele ao meio. Dobrou ao meio, nós vamos dobrar aqui de novo ao meio. Tá? Dobramos aqui ao meio. Aí tá aqui, ele tá dobradinho ao meio, tá? Nós vamos precisar de um círculo com 57 centímetros de diâmetro, né? Aqui, ó, 57 centímetros de diâmetro. Você vai pegar a medida da metade. É só dobrar aqui, gente, sem fazer muita conta, ó. Só dobrar aqui. Aí você vai ver que vai ter, ó, 28 centímetros e meio. Tá dando pra ver aqui? Então, nós vamos precisar dessa soma, 28 centímetros e meio. Nós vamos acrescentar a esses 28 centímetros e meio mais meio centímetro. Então, dá 29 centímetros, correto? 29 centímetros. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu alfinetezinho, vai colocar aqui, ó, no 29, ó. E vai fincar aqui no 29 centímetros. Ó. Tá? Aí, ó, aqui, cadê onde? Aqui é a dobra do papel. Aqui. E aqui também. Essa quinazinha aqui. Então, nessa quinazinha aqui, nós vamos pegar ali onde nós colocamos o nosso alfinete, ó. Nós vamos fincar o alfinete aqui, ó, nessa quinazinha. Tá? A minha fita, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. A minha fita, ela tá furadinha aqui, tá vendo, ó? Ó. Tem um buraquinho aqui. Essas fitas mais velhinhas mesmo.
Aí, o que que nós vamos fazer? Ó, tá aqui. Eu vou botar o alfinetezinho. Vou segurar aqui com a mão. E ele vai estar aqui. Vai dar certinho. Ó. Tá? Aí, você vai vir com uma caneta, riscando isso aqui, ó. Agora, nós vamos recortar isso aqui. Cortou, abriu. Ó. Aí você vai ver que de ponta a ponta, ó, daqui dessa pontinha aqui até essa daqui, vai ter exatamente, ó, 57 centímetros de diâmetro, tá? Isso você vai fazer para fazer os outros círculos, os outros moldes que você quiser. De posse desse círculo, desse molde, é que nós vamos riscar e cortar os nossos tecidos para fazer a nossa touca. Então, gente, ó, já de posse do nosso molde, nosso círculo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso cetim. O cetim é um tecido que ele escorrega muito. Então, menos o mínimo que você mexer com ele, melhor estabilizar e deixar. Nós vamos precisar de um pedaço de cetim, 2 pedaços de cetim, na verdade, que dê o seu molde em cima, tá vendo? Que nós vamos cortar esse círculo. Aqui, essa daqui é uma encomenda e a pessoa, ela não quis dupla face, mas ele pode ser feito em dupla face. Você pode usar 2 pedaços de cetim de cores diferentes. Existem cetins que são estampados, tá? Você pode botar um mais claro e a pessoa usar de um lado e de outro, perfeitamente. Nesse caso aqui, a pessoa não quis, e ela pediu assim, dessa cor, essa é uma cor que ela pediu. Aí tá, nós vamos colocar aqui, ó, o cetim, eu já coloquei ele dobrado na dimensão que eu quero, frente com frente, tá? Porque ele já tá no lugar certinho, que a gente tem que evitar mexer o mínimo, o máximo possível. Já alfinetei toda a circunferência, aí você vai vir com o seu marcador, pode ser um giz. Aqui eu tô usando aquela caneta que apaga, tá? Eu vou ó, depois dele todo riscado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, eu tiro o alfinete que estava aqui e coloco aqui. E já vou automaticamente prender um cetim no outro, ó. Já vou estabilizar isso aqui. Aí aqui, gente, ó, vou alfinetar toda a volta. Alfineta com cuidado, se você tiver o clipezinho melhor, tá? Depois ele todo alfinetado, aí sim, e reparem que eu alfinetei assim, ó, na horizontal, tá? Porque eu vou, agora sim eu vou cortar em cima do risco. Essa é a melhor forma que eu acho, tá? De fazer isso. Você pode também cortar ele separado, cortar os dois, depois juntar, mas aqui, ó, cortou, já vai estar um em cima do outro na posição certinha, ok? Aí, assim, nós vamos costurar toda a volta
com um pezinho de máquina. Quando eu falo um pezinho de máquina, eu estou me referindo aqui. Ó, esse aqui é o que a gente chama de um pé de máquina, tá? Então, você vai lá na sua máquina, encostar a beirada do pé de máquina na beirada do tecido e vir costurando todo ele, toda a volta dele. Vai devagar, tá, gente? Toda a volta dele. Que vai criar um pé de máquina, que é a margem da costura. Esse tecido aqui nós vamos ter que desavessar. Então, nós vamos deixar aqui, ó, 3 dedos. Não precisa mais do que isso. 3 dedinhos. Vou marcar aqui com a caneta, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui, nessa marca. Vou dar um retrocesso, ou seja, eu vou costurar 3 pontinhos para frente, 3 pontinhos para trás, e vou continuar costurando toda a volta até chegar aqui, nessa outra marcação. Chegou aqui, eu vou costurar até onde está marcado, vou voltar 3 pontinhos e vou continuar, tá? E vou arrematar. Isso aí é o arremate para a costura não se desfazer. E é o que eu falei, o tecido do cetim, ele é muito escorregadio. Lembra que tá frente com frente. Então, o ideal é se você der umas alfinetadas aqui no centro para estabilizar o tecido, tá? Então, agora nós vamos lá para a máquina, que eu vou mostrar para vocês. Vou dar algumas dicas de como costurar. Então, gente, nós vamos costurar aqui a nossa touca, né? Nosso trabalhinho nós vamos costurar. Primeira coisa, para costurar o cetim é um tecido muito fino. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é trocar a nossa agulha. Você vai ter que colocar na sua máquina a agulha número 9, tá? Porque é uma agulha para tecidos finos. Ela não vai puxar o fio. Outra coisa, mesmo que a agulha da sua máquina ela seja número 9, se você tiver uma outra 0 bala, coloca. Porque às vezes a agulha estando rombuda, ela puxa o fio do cetim e fica aquela marca do fio puxado, tá? Essa é uma grande dica. Troque a agulha para uma número 9. Outra dica é a tensão da linha. Geralmente, a tensão da linha a gente deixa, ó, no 4, tá? A gente deixa aqui no número 4, porque é geralmente a tensão para um tecido comum, um tricoline, né? Um tecido comum. Para o cetim, eu diminuo essa tensão e eu coloco no número 2, tá? Eu coloco a tensão dele no número 2, porque não vai repuxar o tecido. O ideal é você não fazer ele numa tensão acima de 3. Pega um pedacinho do seu cetim e testa com a agulha número 9, aí você testa número 3, a tensão 3 e a tensão 2. Eu prefiro a 2, tá? Porque ela não enruga o tecido. Aí tá aqui, ó, todo costuradinho, a margem certinha,
Nós vamos tirar todos os alfinetes. Que chegou a hora de desavessar a nossa peça. Mas como essa aqui é uma peça redonda, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar piques, tá? Em toda essa margem aqui de costura, para que o formato dela fique bem legalzinho. Vocês podem ver, gente, que aqui, ó, o ponto como é que ficou direitinho, não ficou repuxando, tá? É só isso. Trocou a agulha, diminuiu a tensão da linha. Você vai ver que a sua costura vai ficar perfeita no cetim. Tá todo cortadinho. Eu, com auxílio de um cabinho de pincel, se você tiver alguma outra, um hashi, que não tenha ponta, não utiliza a tesoura, porque o cetim ele puxa fio com muita facilidade. Depois de desavessar, nós vamos passar. Cuidado com a sua regulagem do ferro. Coloque a regulagem do ferro em seda, tá, gente? Para você não estragar o seu tecido. O cetim ele não suporta temperaturas altas. Com cuidado, delicadeza, ó, nós vamos passar toda a peça, tentando colocar a costura o mais retinho possível aqui, tá? Aí tá aqui, ó, gente, já o nosso tecido já desavessado, passei todo ele, aí eu vou passando com delicadeza, e eu gosto de fazer isso aqui, ó, de alfinetar. Você, quando for alfinetar, procura um alfinete fininho, em alfinete que não esteja enferrujado nem rombudo, tá? Para você não fazer força, ó, ao alfinetar, para evitar de você puxar fio da peça, estragar o seu tecido. O cetim, ele não é difícil de trabalhar, mas ele é delicado, e como qualquer coisa delicada, para mover com ele, tem que ter também delicadeza. Então, eu alfineto aqui, ó, no meio também, para ele não sair do lugar. A região onde nós deixamos aberta, tá aqui. Aí eu vou dobrar ela direitinho. Passar. E vou alfinetar na beiradinha, tá? Então, nós vamos passar uma costura, nós vamos ter que criar um túnelzinho para passar o elástico, correto? Esse túnel vai depender muito, o tamanho desse túnelzinho vai depender muito do tamanho do seu elástico. Eu vou utilizar esse meu elástico aqui. Esse meu elástico, ele tem, ó, 1 centímetro, tá? Então, eu vou fazer um túnelzinho de 2 centímetros, tá? Para costurar e poder passar o elástico dentro dele. Se você vai utilizar um elástico mais largo, você vai fazer um túnelzinho mais largo, tá? Mas esse aqui, gente, é o ideal. Lembrem que essa peça, ela vai ser utilizada para quê? Ela vai ser utilizada para a pessoa dormir, para proteger o cabelo, mas é para colocar na cabeça para dormir. Então, né, não convém você colocar uma coisa assim muito apertada e muito com a tensão muito grande. Aí você vai em toda a volta, ó, eu vou marcar aqui 2 centímetros, tá vendo aqui? Eu vou marcar 2 centímetros. Eu tô utilizando aqui a caneta que apaga. Você pode usar o seu giz ou um sabonete. Ó, eu vou marcar em toda a volta 2 centímetros, tá? Porque eu vou criar um túnelzinho de exatamente 2 centímetros. Depois é só ir ligando os pontinhos
que nós marcamos, que vamos fazer um círculo, tá? Deixando uma margem de 2 centímetros. O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar em cima desse risco, tá? Toda a volta sem deixar espaço nenhum, beleza? Que aí nós vamos estar criando um tunilzinho para o nosso elástico, beleza? Então nós vamos lá para a máquina fazer essa costura agora. Muito importante que você troque a linha da sua máquina. O ideal é que aqui os dois lados são vermelhos, tanto a linha de baixo da bobina quanto a linha de cima vão ser vermelhas. Aí tá aqui, todo costuradinho, tá vendo? Com a linha vermelha, um lado e outro vai ficar, ó, discreto. Procura não fazer costura decorativa aqui, faz ponto reto, porque a costura decorativa, ela tem um desenho e você vai comer um pedaço do seu túnelzinho para passar o elástico, tá? Então agora nós vamos passar o elástico em torno dele. Passar o elástico de que forma? Você vai utilizar o que você costuma utilizar aí. Pode ser um grampo de cabelo, pode ser um alfinete, aquele de fechar. Enfim, você vai utilizar o que você costuma utilizar. Eu vou te mostrar aqui um aparelho que é o passador de elástico, tá? Ele parece uma pinça. Aqui na beiradinha dele tem, eu não sei se dá para vocês verem, ele tem uns dentinhos e na bundinha dele tem uma argola. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar ele aqui na beiradinha, ó, prender aqui a beiradinha do elástico e vai puxar essa argolinha para a beirada. Ela vai travar o elástico aqui. É ótimo. E essa peça, gente, facilita a sua vida muito, há anos-luz, facilita a sua vida e é uma ferramenta barata. Ela deve custar de 5 a 7 reais. E você não vai comprar todo dia, né? Você vai comprar, guardar e vai ter uma ferramenta boa pro resto da vida, se você cuidar. Ela não enferruja nem nada. Você vai passar por aqui, segura a pontinha para você não perder a ponta do seu elástico. Nós vamos passar o elástico nesse tom, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, eu vou botar aqui ponta com ponta e aqui eu vou passar uma costura ponto reto mesmo e vir várias vezes, tá? Com uma distância de mais ou menos 1 centímetro. Aí, se você quiser dar nó, você pode dar nozinho, tá? Depende do que você queira fazer. Depois que eu fizer isso, eu vou esticar aqui, ó, e vou costurar essa beiradinha aqui, tá? Aí tá aqui, ó, costuradinho na beiradinha. Se você quiser fazer um ponto invisível, você for muito perfeccionista, você pode fazer um ponto invisível também, tá, gente? Mas, ó, como nós vamos distribuir isso aqui, eu tenho certeza que não vai nem aparecer. Ó, nem vai notar, a sua cliente nem vai notar aonde foi costurado, mas você pode fazer um ponto invisível. Se você quiser fazer um ponto invisível, já tem aqui no canal uma aula onde eu ensino a fazer o ponto invisível, tá? Então, vou deixar o link da aula de ponto invisível aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Quer aprender? Só clicar no link e já vai direto para a aula. Se você não fizer nessa peça, com certeza, se você faz costura criativa, uma hora ou outra você vai precisar desse conhecimento, tá? E ó, super bonitinha. Você pode fazer, como eu falei,
se você usar 2 tipos de tecido, né, 2 cores de tecido, ela vai ficar, ó, ela vai ficar dupla face. É que essa pessoa em específico é já uma pessoa que não gosta de nada muito espalhafatoso. Ela pediu uma cor lisa e ela pediu assim, cor mais escura. Pediu preta, pediu ou vermelha, ou azul marinho, tá? Tá aqui prontinha. Esse tamanho aqui, gente, é o ideal, tá? É um tamanho que, se você for vender, ele é um tamanho único. Ele cabe em qualquer tipo de cabeça e ele tem uma quantidade de tecido boa para quem tem cabelo um pouco mais comprido, tá? É claro que quem tem um cabelo na cintura vai ter que ser um tamanho GG. Mas esse aqui é o tamanho padrão, beleza? Então faça, é fácil de fazer, é rapidinho de fazer. Não precisa ter medo do cetim, porque você seguindo essas dicas que eu dei, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua touca. Faça para você, dê de presente, tá? Faz assim, coloca em saquinho, ela abertinha assim mesmo, em saquinho, tá? E oferece num bazar perto da sua casa, oferece para as amigas, coloca a foto, manda pro WhatsApp da família, ó, tô vendendo touca de cetim. Gente, é uma coqueluche. E não é só no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde eu moro, não. É em qualquer lugar, porque eu conversei com amigas e todas elas falam, ah, Glácia, aqui é uma coqueluche também. Muita gente usando, né, para conservar o cabelo, tirar o frizz. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita, gente, com muito carinho, pensando em vocês. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.